Olá, a paz do Senhor para todos e sejam todos muito bem-vindos à CEADEB TV Oficial. E também quero mandar um grande abraço a todos os nossos ouvintes da Rádio Vox FM, da Rádio Jaraguá e da Rádio Brasil FM, lá de Vitória da Conquista. Que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo e utilizando também dos nossos comentários para prepararem a sua aula e também aqueles que estão viajando no dia da Escola Bíblica Dominical, estão utilizando-se para também aprenderem da palavra de Deus. Hoje nós temos uma importante lição para aprendermos. É a lição de número 2 do terceiro trimestre do ano de 2023, cujo título é A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Que você possa ter uma ótima lição, é o nosso desejo sincero. Antes de adentrar a lição, faça como eu e o nosso querido Adonias fizemos aqui na sala. Após ter preparado tudo, reserve um momento para a oração, porque o conhecimento é importante, a preparação para a batalha é vital, mas a oração, a dependência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o reconhecimento de que as verdades que serão trazidas aqui, elas dependem da iluminação do Espírito Santo. Isso é muito importante. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui para a gente ir juntos. Primeiro, os textos principais. Vamos lá. O texto áureo. Leia comigo aí. Texto áureo diz assim. Deixa eu botar um pouquinho maior aqui. Pronto, tá ótimo aí. Tá ótimo, meu querido. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3 e o versículo 20. Vamos lá, a nossa verdade prática. No já você lê também comigo, tá bom? Não quero ler só, não. Já, o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Que verdade maravilhosa, né? Ela tem, é o cerne de toda a nossa lição de hoje e também do nosso comentário. Mas vamos deixar para falarmos sobre isso quando estivermos efetivamente comentando o conteúdo. Mas vamos à leitura bíblica em classe. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Aqui, Adonias, nessa câmera. Você tem gostado do nosso projeto gráfico? Se você gosta, então primeiro, você tem que dar um ok, um joinha, um gostei. Depois, compartilhar. Compartilhar com os professores, compartilhe muito. Mas também comentar sobre isso, dizer, olha, tem um novo estudo bíblico aí na praça e tem um projeto gráfico inovador. Dá um grande trabalho fazer isso e você, quando compartilha, você comenta, então isso nos ajuda muitíssimo, tá bom? Então vamos lá, a leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 3, de 9 até o 20, mas eu dividi em 2 para ficar melhor para a gente ler. Então vamos começar no versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz.
Não há temor de Deus diante de seus olhos? Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Esta é a leitura bíblica para ser lida em classe. Alguns preferem que a leitura bíblica seja feita com todos. É o meu caso. Eu faço essa leitura com toda a igreja. E depois que passamos as classes já vão para a introdução, os tópicos e a conclusão. Mas é a sua preferência. Eu prefiro sempre ler comigo mesmo, óbvio, para que esta palavra, ela, como eu disse, ela vocalizada, ela fale também ao meu coração. E aí eu lembro que o salmista dizia assim: por que estás abatida, ó minha alma? Porque se abate dentro de mim. É uma pregação para mim mesmo. É tão importante quando a gente tem a moral para pregar para a gente mesmo, né? Para nos questionar. Oh, glória a Deus. Então é importante que o texto bíblico seja lido primeiro por você. É um privilégio termos a palavra de Deus escrita e sabermos ler. Porque muitos queriam, primeiro, ter a palavra, mas não possuíam. Segundo, tinham, mas não podiam ler, não sabiam ler a palavra. Então, queriam alguém que os ensinasse. É o caso do eunuco da rainha de Candace. Eu estava lendo, mas não entendo. Quem é que vai me explicar? E agora você tem muita gente. Quero agradecer também aos demais comentaristas, né? Deus abençoe ao pastor Douglas Batista. Deus abençoe a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Aliás, de 28 de junho a 1º de julho, você tem aí a nossa 119ª Assembleia Geral Ordinária da nossa CEDEB, Convenção Estadual das Assembleias de Deus, na Bahia. E você é o nosso convidado aqui para o Centro de Cultura Cristã, aqui na rua Doutor Augusto Lopes Pontes, aqui na belíssima cidade de Salvador. Mas vamos então aos tópicos. Os tópicos estão assim distribuídos. Primeiro, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. O segundo, as teologias modernas. E o terceiro, a normalização do pecado. Não esqueçam que a introdução e a conclusão são essenciais para a lição. Quando o aluno e até mesmo o professor, ele entra em contato com a lição, ele precisa de um aggiornamento, uma preparação, né, para que saiba o escopo, ou seja, a limitação do tema, para onde vai o seu tema. Ele precisa saber esse contato com o professor, precisa ter esse momento de introdução, é muitíssimo importante. É aí que você define as bases daquilo que você vai falar. Quase sempre é importante fazer como eu estou fazendo aqui. Listar os tópicos que serão estudados, analisados, comentados, para que se saiba de onde vai partir e aonde iremos chegar. Então vamos lá, ao primeiro tópico, o ensino bíblico da natureza do pecado. A nossa introdução, ela vai falar que lá no Jardim do Éden aconteceu o pecado. Esse pecado a Bíblia chama do pecado de Adão, mas deixa claro que a primeira pessoa a pecar foi Eva. Isso hoje não tem mais muita importância. O pecado está aí, a não ser histórica. Primeiro por Eva, depois Adão também acompanhou, assim como Ananias e Safira, né? Ananias primeiro pecou, depois Safira, mas nesse caso Eva peca e leva também Adão a errar o alvo propositadamente. Então, a queda pelo pecado gerou muitas
contradições para o homem, consequências terríveis através da queda, através do pecado, veio a morte. E a morte então passou a todas as pessoas. É por isso que se diz, todos pecaram e estão separados, destituídos ou carecem, em outra tradução, da glória de Deus. Contudo, com o plano bendito do nosso Pai Celestial, que disse, da semente da mulher nascerá um varão que esmagará a cabeça da serpente. Vejam que coisa maravilhosa. É que no momento em que Satanás peca, erra, através do seu processo de rebelião contra Deus, Deus não lhe estende a mão salvadora. Deus não produz nenhum tipo de projeto para salvar a Satanás. Por quê? Porque ele pecou quando só havia luz, quando só havia santidade. Então não havia justificativas para ele. Já o homem e a mulher, eles também erraram, e todo pecado consumado gera consequências, gera morte. Mas eles pecaram sendo induzidos pela antiga serpente, Satanás. Então, no momento em que a obra da criação de Deus, o Senhor se vê privado dela, então o Senhor já planeja, glória a Deus, isso é maravilhoso, isso é glorioso, saber que Deus não abandonou o homem à sua própria sorte. Mas Deus, quando vê que o homem pecou, Deus já sabia, contudo vai encontrá-lo, segundo Gênesis, na viração do dia, e clama por Adão. Adão, onde estás? E então Adão responde, Senhor, eu me escondi porque eu ouvi a tua voz, mas eu estava nu. Então, ali, a queda, ela gera vergonha, ela gera afastamento de Deus. Mas o plano de Deus previu que da semente da mulher, repito, nascerá um varão que esmagará a cabeça da serpente. O apóstolo Paulo, ele diz que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar a todos que estavam presos à lei. Então acontece o processo de regeração ou regeneração. Então, através de Cristo, aquilo que foi perdido se encontra. Aquilo que era cego volta a ver. Aquilo que estava cheio de demônios é liberto. Aquilo que foi criado segundo Adão, agora é criado segundo uma nova geração. É isso que está escrito no capítulo 3 do livro de João, do Evangelho segundo João. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. É preciso ser gerado novamente. Aquilo que é de Adão é carne. Aquilo que é de Adão é morte. Porque disse o apóstolo Paulo, em Adão todos morrem, mas em Cristo todos vivem. Então em Cristo somos regerados, não da geração mortal, mas através do Espírito de vida que clama Abba Pai. Uma terceira palavra muito importante na nossa introdução são as influências teológicas, filosóficas. A queda gerou a morte, em Cristo somos regenerados, mas há influências filosóficas, teológicas que mudam esse conceito, que o pecado ele nos afasta de Deus e só através de Jesus Cristo podemos chegar novamente perto do nosso Senhor. Algumas influências dizem que o pecado não é tão feio assim, o pecado não é tão mortal assim, e que a relativização gera a normatização, ou melhor, a normalização dos erros dos pecados. E é isso que nós vamos ver nesta lição. E aqui eu coloco um texto bíblico que diz, disse a serpente à mulher, olha a relativização. Nós vamos falar mais detidamente sobre esse assunto. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Gênesis capítulo 3,
e o versículo 4. Vejam que na conversa entre a serpente, usada por Satanás, e Eva, a serpente, ela desfaz de Deus de uma maneira clássica, ou clássica que eu quero dizer, com classe. Foi assim que Deus disse. Ou seja, Deus tem outras intenções, Ele não quer que vocês fiquem inteligentes. Deus está te prendendo. Isso é o canto da sereia de Satanás. Você está sendo preso lá na igreja, alguém não quer que você use isso, alguém que você seja quadrado, alguém quer que você seja corolla. Calma lá. Este sempre tem sido o anzol, a isca de Satanás. E a pessoa procurando ser melhor do que já é, então engole a isca e depois é um tal de sofrer, como diz o poeta. O tópico 1, vamos lá? Ele vai falar sobre o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Primeiro, definição de pecado. O que é pecado? Pecado, a definição é errar o alvo, chatar, errar o alvo. Mas aqui no pecado há algo que eu gostaria de enfatizar. Não é só errar o alvo tentando acertar. Isso também é pecado. Tentou consertar, não teve forças, pediu a Deus, isso pode sim ser considerado pecado. Simples erro do alvo já é uma definição de pecado. Mas há principalmente um pecado, qual é a palavra mais correta? É o escritor aos Hebreus que fala sobre isso. Ele diz quando o pecado é premeditado. Errar o alvo querendo errar. Eu vou por aqui mesmo. Isso se chama endurecimento de cerviz. Isso se chama obstinação. Isso se chama rebelião contra Deus. Esse é o pior pecado. Quando se sabe o que deve ser feito corretamente, mas se opta por fazer algo totalmente diferente daquilo que se deveria. Então, é o armártia, é errar o alvo. Aliás, a doutrina teológica aqui, a palavra teológica que define o estudo do pecado é a armartiologia, a doutrina do pecado. E aí, dentro da doutrina do pecado, nós vamos ver a doutrina da depravação total. O pecado, ele gera consequências danosas em mente, alma e espírito do homem. Todas as nossas decisões, todo o nosso pensamento, conforme está em Gênesis no capítulo 5 e 6, são tendências más. O homem é mau desde o início. A raiz dele já é má. Cuidado com a doutrina de Pelágio, que diz que o homem é um papel em branco e o meio é que o deturpa. Na verdade, o homem é produto do pecado de Adão, conforme diz o apóstolo Paulo. Sim, em Adão todos morrem. Ou seja, Adão, o primeiro homem, a primeira alma vivente, com o seu pecado, ele, por assim dizer, é uma árvore que foi envenenada. Portanto, todos os seus frutos também são envenenados. Segundo subtópico vai falar sobre a universalidade do pecado. Aí repito, em Adão todos morrem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso está também no capítulo 53 de Isaías. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos pecaram. Todos a uma se fizeram inúteis. E também Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado, ele alcança qualquer ser humano em qualquer parte da terra. E por que da terra? Porque até onde se sabe não existe vida inteligente em outro planeta. E olha que já se procurou muito
e também deve-se procurar sempre, porque a ciência corrobora as palavras bíblicas. A ciência não é contrária à Bíblia, a verdadeira ciência, né? Não a ciência inventada, não a falsa ciência, não a ciência tendenciosa, né? Mas a tendência que se guia pelos princípios científicos honestos. Então, todos pecaram. Onde quer que haja uma pessoa humana, está contaminada pelo pecado. Parece até uma coisa sem esperança, né? Calma lá, a coisa tende a melhorar. E por fim, a corrupção total, ou depravação total. Com o pecado, as relações humanas foram afetadas. Então, aquele amor de pai para com filhos, muitas vezes sofre interrupções. O Senhor Jesus já dizia que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Então haveria guerra. O que é isso? É a falta de amor. Haveria fratricídio, ou seja, filhos matando pais. Haveria matricídios, filhos matando mãe. Haveria morticínio, genocídios e tantas outras coisas. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, também disse, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tudo isso é causa do pecado, da corrupção total, da depravação total. Uma questão que se nos apresenta nesse terceiro item é o seguinte: até onde o pecado ele deturpou o livre-arbítrio do homem? Porque para alguns, principalmente os calvinistas, a doutrina da depravação total, que veio de Santo Agostinho, ou Agostinho, na verdade ele cria que o homem não conseguiria jamais chegar até Deus pelo seu próprio esforço. Mas e o livre-arbítrio? O homem teria, mesmo com o pecado, ainda ficou nele o direito, a capacidade de dizer sim ou não a Deus e a Satanás? Ele ainda pode dizer não ao pecado, mesmo estando em pecado? Essa é uma questão que nós vamos enfrentar um pouquinho mais para frente. E eu já digo que João capítulo 16, versículos 8 e 9, diz que só o Espírito pode convencer o homem. Quando vier, disse o Senhor Jesus, aquele Espírito, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo de Deus é capaz de abrir os olhos do entendimento da pessoa humana para que compreenda e entenda e veja a luz do Evangelho de Cristo, Filho de Deus. E nesse ponto, deixa eu dar uma parada para dizer o seguinte: o próprio apóstolo Paulo, ele foi achado por esta luz. Ele disse: eu estava me dirigindo a Damasco. E Lucas, no seu livro de Atos dos Apóstolos, ele diz que ainda estava respirando. É como o resfolegar de um touro forte, né? Paulo estava ainda respirando ameaças e morte a seu pego. Eles vão ver. Mas, próximo a Damasco, chegando à Síria, ele então foi subitamente cercado por um resplendor da glória de Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Deus ainda faz coisas miraculosas aqui nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Subitamente, ele estava falando ao governador Festo, me secou um refulgor de luz, eu caí. E então ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então Saulo respondeu: quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. O meu anzol está no seu nariz. Você não vai ter como escapar. Glória a Deus. E então,
ele disse: o que é que eu vou fazer? Vá, fique lá orando, até eu dizer o que é que eu vou fazer com você. Então o Espírito Santo iluminou a mente do entendimento de Saulo de Tarso. Vamos ao tópico 2, então? Cadê, Donizo, o tópico 2? Obrigado. Vamos lá. As teologias modernas. Agora a gente vai ver. Primeiro vimos a teoria bíblica, o entendimento bíblico sobre o pecado. Agora vamos ver as teologias modernas. As três principais teologias que têm trazido uma relativização deletéria, não somente para a igreja, mas para as pessoas em geral. Isso tem afastado muitas pessoas de encararem os seus próprios problemas, os seus próprios erros, os seus próprios pecados diante de Deus. Primeiro, a teoria do pecado social. Essa teoria nasceu no Conselho de Medellín, na Colômbia, em 1968. O que é que a teoria do pecado social diz? É que, na verdade, a pessoa que nasce em condições terríveis sociais, de pobreza, de miséria, de fome, de falta do básico, então a tendência dela é errar, a tendência dela é ir para a criminalidade. Mas é claro que isso não é verdade. Eles encaram o pecado no nível social. Então, ali, aquele pecado é totalmente justificável. E a redenção por este pecado social, ele não está na cruz de Cristo, mas está na melhoria das condições socioeconômicas. Olha que coisa, não é bonito? Não é algo assim que vocês não realmente, pois se a pessoa ela nasce num prostíbulo, a tendência dela é também em encarar, introjetar aquele mesmo pensamento do seu meio. A pessoa que nasce num lugar onde não há o saneamento básico, onde não há o mínimo de condições econômicas para que ele possa crescer, então ele já está justificado. Isso está também em uma certa parte daquele filme brasileiro chamado O Alto da Compadecida. Há um momento ali em que encontra-se com a Virgem Maria e então a suposta Virgem Maria justifica os erros do João Grilo, dizendo: ele não teve mãe, ele viveu em um lugar totalmente ruim, perdoe ele, filho. Mas nós sabemos que não há outra forma de alcançarmos o perdão divino a não ser nos arrependendo e confessarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e o mais virá por acréscimo. Eu não estou tirando a importância de servirmos as pessoas com o básico, o mínimo de condição social, porque isso também é bíblico, está lá em Tiago, Devemos servir as pessoas, é muito importante isso. Mas, quando chegamos ao nível de pecado, não há lei, não há bem social, não há política, não há amizade, não há nada que possa mudar as condições de um homem, de uma mulher pecadora, a não ser o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus, aleluia. A segunda teologia, estamos falando de teologia, a teologia da libertação. Essa teologia, ela nasce primeiro com Karl Marx, que era filho de pais judeus, mas que se rebelou contra Deus, criando uma teoria chamada comunismo. Na verdade, a teoria de Marx, hoje, ela é ultrapassada, mas ela gerou muitas teologias e muito pensamento social fundado nessa questão social, nessa questão da mais-valia, do domínio daquele que é mais forte economicamente sobre aquele que é mais fraco economicamente. E eu quero dizer o seguinte:
que Marx, ele tem o seu mérito na questão social, mas não se justifica e não tem nenhum fundamento na questão espiritual. E quero dizer mais, não conheço nenhum país que tenha sido feliz, porque quando o comunismo ele adentra o país, mesmo que traga algum benefício social, mesmo que traga, eu não estou dizendo que traz, não entrarei nesse mérito, mas muitas vezes a teoria é que Deus não é mais necessário e que as pessoas podem continuarem a sua vida sem depender da espiritualidade. Este, de todos, é o maior erro, porque sem Deus não podemos levantar, sem Deus não podemos dar um só passo, sem Deus nada funciona. Glória a Deus. Também o Gustavo Gutierrez, em 1970, ano do meu nascimento, ele então começa a colocar a teologia da libertação, que posteriormente foi seguida pelo Leonard Boff. Eu não sei se ele era um padre ou se era já um bispo, mas acredito que ele era um padre brasileiro, e ele é o maior expoente da teologia da libertação, de que os pobres serão libertos através da sociedade comunista ou do socialismo, né? E que a igreja tem um papel social sobrepujante ao papel espiritual, né? Que a igreja tem que ser uma voz ativa contra as injustiças do poder político. Veja, gente, é algo até que, para se falar, não é algo tão simples, porque sim, é bíblico que a igreja ela tem um papel de contradizer as mazelas da política, os erros, os subornos. A igreja tem esse papel. Ninguém pode negar à igreja esse papel. Hoje, no Brasil, tem muita gente querendo negar o papel da igreja, mas a igreja tem que se alterar, tem que ser uma voz contradizente. Não pode deixar a política na mão dos maus políticos, jamais. Agora, esse não é o nosso foco. O nosso foco é aquele foco do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Mas permita-me falar um pouco sobre o papel social da igreja. Este é um papel que a igreja tem exercido com muito louvor. Se fizermos uma conta de quantas cestas básicas mensalmente a igreja, principalmente a Igreja Assembleia de Deus, ela consegue distribuir mensalmente aqui no Brasil, você ficará estupefato. Há sim um pensamento social, uma preocupação social. Quando as pessoas não estão recebendo Auxílio Brasil, quando não estão recebendo Bolsa Família, quando estão padecendo, quando estão, às vezes, sob as marquises, sob as pontes, elas estão se valendo do sopão, estão se valendo do pão, estão se valendo do bem-estar promovido pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então respeita a igreja. Diga: eu amo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tenha prazer, tenha até um certo orgulho em dizer: eu pertenço à igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja tem sim se preocupado. Mas será que é o bastante? Nunca será o bastante, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: os pobres sempre tereis entre vocês. Então a pobreza, ela é um fator social que deve ser combatido, e eu digo a vocês, pela produção de riquezas que é feita principalmente no nosso país, o Brasil, já era hora de termos acabado com a pobreza extrema, mas outros fatores que levam à manutenção da pobreza e da dependência do Estado. Vamos avançar, é melhor. Vamos ao terceiro subtópico, que vai falar sobre o liberalismo teológico. Liberalismo teológico é
ele veio juntamente ali com a Reforma Protestante, né? Cujo maior expoente é o Martim Lutero, mas teve o Zwinglio, teve o John Calvino, teve um pouco antes o Savonarola e prosseguiu. Contudo, pouco a pouco, foi se colocando, por assim dizer, a carroça à frente dos bois. E pouco a pouco, principalmente com a Revolução Industrial, o chamado Iluminismo, a Revolução Francesa, né? Então, foi-se chegando ao modernismo e pouco a pouco foi se relativizando a palavra de Deus. Muitos até escreveram livros, compêndios, dizendo que Jesus Cristo, o homem que nunca existiu, a Bíblia Sagrada é uma fraude. E pouco a pouco, gente, é algo maravilhoso, porque para sempre, ó Senhor, a tua palavra está lançada nos céus. E o Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, pouco a pouco, já se dá como um certo, como 100%. Jesus Cristo não é um mito, não é uma invenção dos cristãos, mas é um homem que realmente existiu no tempo e na história. Glória a Deus, isso é uma conquista, isso é uma conquista, né? Então, o relativismo, o liberalismo teológico, melhor dizendo, ele inventou a alta crítica. Então ele pega os livros bíblicos e começa a destrinchá-los, começa a taxar. Não, esse aqui quem escreveu não foi Moisés, não. Aqui nós vemos estilos diferentes, mas, minha gente, a Bíblia Sagrada é uma obra do Espírito Santo de Deus. Havia um Espírito guiando os servos do Senhor, né? Nós, a prioristicamente, consideramos e cremos que toda a palavra bíblica é inspirada e proveitosa para instruir, para redarguir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja plenamente preparado e instruído para toda boa obra. Então, toda a Escritura é plenamente inspirada por Deus. E por que o liberalismo teológico é tão deletério, é tão prejudicial? Porque dá margem a que pessoas digam, aqui está escrito assim, mas não é bem assim não. Veja bem, Deus, ele dá um espaçozinho, ou então ataca os próprios fundamentos. Mas o apóstolo Paulo disse, ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, que é Cristo. E os apóstolos do Senhor Jesus Cristo são também fundamentos do Evangelho do nosso Senhor, que é imutável. Vamos ao tópico de número 3. Eu ia perguntar hoje por um café, um suco, um leite quente, na nossa pausa. Inclusive o pastor Gerson, quero agradecer a vida do pastor. Ouvi um barulho aqui, o que é isso? Parece que é uma maquininha aqui que vai produzir algo maravilhoso. Glória a Deus. Estou falando de pecado aqui, deixe o pecado de lado e vamos partir. Seja bem-vindo, pastor Gerson Soares, pastor Valdomiro Pereira da Silva, irmã Lúdia Miranda, servos do Senhor, que estarão aqui na nossa 119ª, é isso mesmo, né? 119ª Assembleia Geral Ordinária da nossa CEDEB. Um grande abraço também à querida mesa diretora da nossa convenção. Quero mandar um grande abraço também ao querido pastor Romero Oliveira, o pastor Marcos Alexandre, o pastor Francisco, o presbítero Daniel. O presbítero Daniel também vai estar aqui com a irmã Gil. E aí eles vêm, recebem com sua equipe aqui, os amados irmãos, pastores, suas famílias. E meu irmão Adonias, não sei se já participou aqui, o couro come, por assim dizer, é fogo puro.
A menina canta de manhã, à tarde e à noite. E o fogo de Deus desce aqui no nosso térreo. É uma bênção de Deus. Eu não me lembro se é o térreo ou o primeiro andar mais, mas eu sei que é uma grande bênção. E você já está se preparando para vir? Começa no dia 28 de junho e vai até o dia 1º. Quero mandar um grande abraço também ao querido pastor Gessé Nunes. Eita glória! Isso aqui é da terra, café. Maravilha. A irmã Frank Meire, missionária Frank Meire Nunes. Ao querido Guilherme. Guilherme, continua aí espalhando pelo WhatsApp, né, esse link do nosso estudo bíblico. Ao querido Valmir Júnior, o amigão. O Robson também. Que Deus abençoe. E o Robson. Que Deus abençoe. Continue ouvindo e dando a sua opinião sobre esse comentário, tá bom? A você que está viajando aí, ouvindo esta rádio, que Deus abençoe. A você que está sentado aí, estudando, há uma pausa, um momento para você beber o seu cafezinho, o seu chazinho, né? Que Deus te abençoe. Esse é o momento, como é o nome desse momento? Tem que dar um nome a esse momento também. Rapaz, você chegou aqui falando para riba, para baixo, agora coffee break. O negócio melhorou demais. Tá bom demais. Deus é bom, né? Vamos ao tópico 3 e os seus subtópicos. Primeiro, a normalização do pecado, ele gera uma crise ética e moral. E aqui a ética vai significar a regulação da conduta, como deve ser. A ética é o dever ser, enquanto a moral é a prática desta conduta, o fazer, como nos portamos. É claro que isso aqui é, por assim dizer, um conceito, porque para o homem e a mulher de Deus, a ética e a moral, ela é uma prática. Ela tem que ser prática interna e externa. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que ser uma moral única para dentro de si, os seus pensamentos, as suas intenções, os seus desejos e também aquilo que ele efetua, aquilo que ele faz em público. Então, as teologias errôneas e relativistas acerca do pecado têm gerado um desvio ético terrível, tem elevado pessoas que não teriam jamais capacidade nem de estar nos menores níveis da nossa sociedade. Contudo, estão no topo, e isso é o sintoma de uma sociedade que relativiza o pecado. Mas a normalização do pecado, ele se perfaz também na imoralidade sexual, né? As pessoas já não têm pudores. Há cantoras que elas se sentem à vontade para mostrar as partes pudendas. Não, ninguém pode falar mais nada, porque senão pode ser rotulado como intransigente ou intolerante. Isso é sintoma de uma sociedade doente. Eu trouxe para vocês aqui Romanos capítulo 1, versículo 24, que diz assim: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Então, já que você não glorificou a Deus como deveria, então Deus entregou. O pior momento do ser humano, ou de uma comunidade ou sociedade, é quando Deus insiste, busca, tenta atrair, mas quando a pessoa ou a sociedade, ela não quer Deus, então Deus entrega. Que Deus tenha misericórdia do nosso país, que Deus tenha misericórdia do nosso mundo, que o Senhor jamais nos entregue às concupiscências,
Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Irmãos, devemos clamar de uma maneira veemente, em jejum, em clamor, em oração. E nós lá estamos clamando ao Senhor, para que o Senhor não desista do Brasil, para que o Senhor atente para nós, esta nação que é celeiro de missionários, essa nação que não tem uma ortodoxia perfeita, que não tem uma diaconia perfeita, mas é uma nação que busca o Senhor. Que essa nação possa corrigir os seus erros, que possa continuar nessa firmeza de ânimo, que possa ser firme, constante e abundante na obra do Senhor, que continue a estudar a palavra de Deus com afinco, que possa corrigir os seus erros, que possa prostrar-se ao pé da cruz, confessando os seus pecados, como fez Daniel, como fez Neemias. E aí, como disse Deus a Salomão, se eu enviar a praga, aleluia, se eu enviar o inimigo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E mais, desde agora estarão abertos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Eu creio assim. Se você crê, dá um glória ao nome do Senhor Jesus aí. Amém? Oh, glória a Deus. Vamos ao último item da nossa lição, a dessacralização da vida. Você já viu como as pessoas têm lutado pelo direito ao aborto? Eles têm uma luta ferrenha. My body, my rules. Meu corpo, minhas regras. Isso é totalmente relativo. Há uma vida dentro de alguém, então o seu corpo, agora ele tem um poder limitado. Assim como o pai e a mãe não têm poder pleno sobre os seus bens por causa dos seus filhos, assim também uma mulher não tem poder pleno sobre o seu filho ou filha que está sendo gerado. Os filhos, disse o salmista, são bênçãos de Deus. E o fruto do ventre, o seu galardão. Você não é dono do seu filho, nunca foi. Desde o momento que Deus permitiu que ele fosse gerado no embrião, então ele é de Deus. E você é mordomo, você é cuidadora, você é cuidador dele. Trate ele com zelo, lute pela vida. Eu me recordo de uma vez que uma pessoa passou mal em uma das ilhas aqui perto. E havia uma proibição de que as embarcações elas navegassem. Então o que fez o prefeito? Ele mandou que um helicóptero ele fosse até a ilha e trouxesse aquela senhora. Alguém reclamou e disse, mas 1 hora de combustível do helicóptero são 50 mil reais que se gasta. Mas o prefeito disse, mais vale uma vida. E eu fiquei meditando aquilo de uma maneira espetacular. Quanto foi gasto para salvar uma vida? Para Deus, toda vida é importante. Toda vida, ela é e custa, e custou o sacrifício de morte do nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue de Cristo, ele foi vertido por mim e por você, e pelo seu filho, e pelo seu neto, e pelo seu bisneto. Ele foi vertido pelo que tem 1 bilhão, e foi vertido por aquele que tem 100 reais. E foi vertido por aquele que está devendo ao banco, à caixa e até na caderneta da igreja. Foi o mesmo sangue vertido. Glória a Deus. Por isso, é preciso sacralizar a vida novamente. É preciso entender que a vida é sagrada. E nós não podemos tirar a vida. Só Deus que a deu. Devemos
preservá-la. E por fim, passei nisso. Esse foi o comentário das nossas lições bíblicas, a lição de número 2, de 9 de julho de 2023, cujo título é A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Até a próxima lição, cujo tema será o perigo do ensino progressista. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até lá. Compartilhe, comente e o Senhor será contigo. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.